notar que o PT vem disputando a eleição presidencial de segundo turno desde 2002. Em 98 nós não tivemos segundo turno, em 94 também não. Em 89 sim, mas nós não tínhamos dados das mesorregiões, porque as mesorregiões foram classificadas pelo IBGE a partir do ano 2000. Então, aqui neste painel interativo, nós mostraremos o agregado ou somatório de votos dos partidos políticos que disputaram a eleição presidencial no segundo turno. É interessante que aqui é o adversário do PT versus PT. Então, pode ser que seja o Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves ou Jair Bolsonaro, que foram os seus adversários. Aqui nós temos as informações, por exemplo, do ano, o adversário do PT, e o nome do candidato e os votos, e aqui, né, candidato, nome, enfim. E eu posso escolher pela mesorregião, eu posso filtrar a mesorregião. Por exemplo, no Agreste Pernambucano, então eu vou trocando. Aqui eu posso Baixo Amazonas, então eu faço toda este filtro, e aqui no primeiro gráfico é a quantidade de votos válidos por ano. Então, entre o adversário do PT e o PT, né, que também tiveram vários candidatos, né, o Dilma Rousseff, Fernando Haddad e Lula, não necessariamente nessa ordem. Aqui nós podemos perceber um gráfico de linha com um percentual de votos, né, a evolução percentual. Aqui nós também temos o percentual e mais uma forma para verificar o tamanho do aumento percentual neste gráfico, né? E aqui um gráfico de ranking para verificar quem é o primeiro colocado e o segundo colocado, assim sucessivamente. Então, nós podemos verificar aqui o litoral sul paulista. É interessante que foi a única mesorregião entre 2002 e 2022 em que o PT não conseguiu vencer no segundo turno. O PT sempre perdeu essa eleição. Todas as outras mesorregiões, classificadas pelo IBGE, o PT venceu pelo menos em uma oportunidade no segundo turno. E neste gráfico de linha, é possível verificar a evolução do candidato adversário do PT até uma aproximação em 2022. Essa aproximação ocorreu por diversas razões e isso deve ser estudado. Isso deve ser estudado pelos partidos políticos ou interessados no comportamento político no litoral sul paulista. Aqui a macro metropolitana paulista, você verifica que o PT venceu a eleição, mas vem caindo gradativamente até chegar a 25, quase 26% dos votos. No segundo turno, um aumento do adversário do PT na macro metropolitana paulista e depois uma aproximação. Até é interessante, como se fosse uma escadinha aqui neste gráfico. E então nós podemos também, Ilha de Marajó, Pará. Então o PT perdeu em 2002 e vence. Aqui nós podemos aumentar também, né, o gráfico para ficar melhor. Eu posso acrescentar aqui, não fica tão bom a questão da fonte, mas é interessante fazer todo esse tipo de análise. O objetivo dessas análises todas, dos mapas eleitorais, é você identificar comportamento eleitoral por meio da cultura, as preferências, votos, os aliados, né? Muitas vezes um deputado federal pode ser um grande aliado em determinado município e este município fazer a diferença nessa mesorregião. Então, um agrupamento de municípios
fazem diferença, que tem uma liderança importante de um deputado, de um governador, isso faz diferença. Então, para fazer essa análise, não basta verificar, é o adversário do PT e o PT. Não. Cada mesorregião tem uma particularidade. Essa particularidade pode ser mencionada pelos critérios que eu falei agora, mas podem ser também outros critérios que devem ser investigados ao longo do tempo. Para quem gosta de ciência política e comportamento eleitoral, isso daqui pode ajudar e muito. Mata Paraibana. Veja, a Mata Paraibana, o adversário do PT em 2022, Jair Bolsonaro, venceu o Fernando Haddad. Seria até interessante nós incluirmos aqui as informações dos municípios que estão presentes. Veja, não é uma surpresa a vitória do Jair Bolsonaro no segundo turno. Em 2014, o Aécio Neves teve uma proximidade muito grande com Dilma Rousseff, nessa mesorregião. Em 2010, o José Serra também teve uma proximidade. Então, aqui, esses dados também são todos do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, dados oficiais e a quantidade de votos válidos, né? Esse percentual em relação aos votos válidos. Veja, aqui quase um empate nessa mata paraibana. Mata pernambucana, eu acredito que a diferença maior, né? A diferença, pode perceber aqui pelo tamanho dos gráficos, uma diferença maior. E é isso. Caso vocês queiram conversar sobre o comportamento eleitoral de uma determinada mesorregião, obter o mapa, obter esses dados, aprender a criar estes dashboards ou painéis interativos, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.